Vamos falar do livro ABC da Trilogia Analítica, o texto sobre a inveja. Inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de todos os problemas humanos, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado de sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a própria. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um deus. A megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. Narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade. A arrogância, achar-se sempre o certo, o dono da verdade. A alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, que é bonito, que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa perceba claramente. Ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave e tão infernal que mal podemos nos livrar desta trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral da criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos o céu, como se Deus fosse um carrasco, querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição.
Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo e nem a si mesmos, nem a de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo, em abundância, para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição e na realização. Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detém todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos no planeta, e ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa convivência. Vivemos num inferno dialético, ou seja, recebemos como herança de nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para a frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos que mais se identificam com Lúcifer na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos, que acalmam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. E muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amante, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, poupando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como seres mais invejosos. Diria que elas estão mais inconscientizadas para esta atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm inveja. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. E quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos e quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade,
mas são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós, e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade, e o que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar a vida, que se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorada, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e à ingratidão, pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida, agora não se sentirá bem e feliz aonde quer que vá e com o que quer que faça. Sim, o ser humano, homens e mulheres, sofrem, têm neuroses, psicoses por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubá-la. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Assim sendo, quando nós nos conscientizamos sobre a inveja, nós vamos nos libertando e passamos a agradecer mais, a valorizar mais todos os aspectos da nossa vida. Isso nos dá liberdade de ação e uma grande esperança de viver cada vez melhor, melhor e melhor. Fique com Deus. Namastê. Vamos falar do livro ABC da Teologia Analítica, o texto sobre a inveja. Inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de todos os problemas humanos, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado de sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a própria. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um Deus. A megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. Narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade.
A arrogância, achar-se sempre o certo, dono da verdade. A alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, que é bonito, que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente. Ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave e tão infernal que mal podemos nos livrar desta trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral da criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos o céu, como se Deus fosse um carrasco, querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição. Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo e nem a si mesmos, nem a de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo, em abundância, para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição e na realização. Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detém todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos no planeta, e ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa convivência. Vivemos num inferno dialético, ou seja, recebemos como herança de nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para a frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos que mais se identificam com Lúcifer na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos,
que acalmam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. E muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amante, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, poupando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como os seres mais invejosos. Diria que elas estão mais inconscientizadas para esta atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm inveja. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. E quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos e quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade e o que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar a vida, que se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorada, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e à ingratidão, pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida, agora não se sentirá bem e feliz aonde quer que vá e com o que quer que faça. Sim, o ser humano, homens e mulheres, têm neuroses, psicoses por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubá-la. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Assim sendo, quando nós nos conscientizamos sobre a inveja, nós vamos nos libertando e passamos a agradecer mais, a valorizar mais todos os aspectos da nossa vida. Isso nos dá liberdade de ação e uma grande esperança de viver cada vez melhor, melhor e melhor. Fique com Deus. Namastê. Vamos falar do livro ABC da Teologia Analítica, o texto sobre a inveja. Inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios.
Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de todos os problemas humanos, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado de sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a própria. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um deus. A megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. Narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade. A arrogância, achar-se sempre o certo, dono da verdade. A alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, que é bonito, que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente. Ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave e tão infernal que mal podemos nos livrar desta trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral da criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos o céu, como se Deus fosse um carrasco, querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição. Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo e nem a si mesmos, nem a de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo, em abundância, para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição e na realização.
Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detém todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos no planeta e ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa convivência. Vivemos num inferno dialético, ou seja, recebemos como herança de nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para a frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos que mais se identificam com Lúcifer na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos, que acalmam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. E muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amante, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, povoando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como seres mais invejosos. Diria que elas estão mais inconscientizadas para esta atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm inveja. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. E quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos e quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade e o que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar a vida, que se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorada, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e à ingratidão, pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida, agora não se sentirá bem e feliz aonde quer que vá e com o que quer que faça.
Sim, o ser humano, homens e mulheres, sofrem, têm neuroses, psicoses por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubá-la. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Assim sendo, quando nós nos conscientizamos sobre a inveja, nós vamos nos libertando e passamos a agradecer mais, a valorizar mais todos os aspectos da nossa vida. Isso nos dá liberdade de ação e uma grande esperança de viver cada vez melhor, melhor e melhor. Fique com Deus. Namastê. Vamos falar do livro ABC da Trilogia Analítica, o texto sobre a inveja. Inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de todos os problemas humanos, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado de sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a própria. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um deus. A megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. Narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade. A arrogância, achar-se sempre o certo, dono da verdade. A alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, que é bonito, que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente. Ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave
e tão infernal que mal podemos nos livrar desta trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral da criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos o céu, como se Deus fosse um carrasco, querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição. Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo e nem a si mesmos, nem a de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo, em abundância, para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição e na realização. Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detém todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos no planeta, e ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa convivência. Vivemos num inferno dialético, ou seja, recebemos como herança de nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para a frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos que mais se identificam com Lúcifer na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos, que acalmam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. E muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amante, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, povoando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como os seres mais invejosos.
diria que elas estão mais inconscientizadas para esta atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm inveja. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. E quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos e quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós, e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade, e o que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar a vida, que se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorada, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e à ingratidão, pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida, agora não se sentirá bem e feliz aonde quer que vá e com o que quer que faça. Sim, o ser humano, homens e mulheres, sofrem, têm neuroses, psicoses por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubá-la. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Assim sendo, quando nós nos conscientizamos sobre a inveja, nós vamos nos libertando e passamos a agradecer mais, a valorizar mais todos os aspectos da nossa vida. Isso nos dá liberdade de ação e uma grande esperança de viver cada vez melhor, melhor e melhor. Fique com Deus. Namastê. Vamos falar do livro ABC da Teologia Analítica, o texto sobre a inveja. Inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de todos os problemas humanos, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado de sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja,
pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a própria. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um deus. A megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. Narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade. A arrogância, achar-se sempre o certo, dono da verdade. A alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, que é bonito, que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente. Ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave e tão infernal que mal podemos nos livrar desta trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral da criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos o céu, como se Deus fosse um carrasco, querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição. Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo e nem a si mesmos, nem a de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo, em abundância, para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição e na realização. Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detém todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos no planeta, e ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa convivência. Vivemos num inferno dialético, ou seja, recebemos como herança de nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para a frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos
que mais se identificam com Lúcifer, na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos, que acalmam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. E muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amante, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, poupando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como seres mais invejosos. Diria que elas estão mais inconscientizadas para esta atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm inveja. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. E quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos e quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade. E o que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar a vida, que se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorada, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e à ingratidão. Pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida, agora não se sentirá bem e feliz aonde quer que vá e com o que quer que faça. Sim, o ser humano, homens e mulheres, sofrem, têm neuroses, psicoses por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubá-la. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Assim sendo, quando nós nos conscientizamos sobre a inveja, nós vamos nos libertando e passamos a agradecer mais, a valorizar mais todos os aspectos da nossa vida. Isso nos dá liberdade de ação e uma grande esperança de viver cada vez melhor, melhor e melhor. Fique com Deus. Namastê.
Vamos falar do livro ABC da Teologia Analítica, o texto sobre a inveja. Inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de todos os problemas humanos, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado de sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a própria. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um deus. A megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. Narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade. A arrogância, achar-se sempre o certo, o dono da verdade. A alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, que é bonito, que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente. Ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave e tão infernal que mal podemos nos livrar desta trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral da criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos o céu, como se Deus fosse um carrasco, querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição.
Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo e nem a si mesmos, nem a de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo, em abundância, para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição e na realização. Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detém todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos no planeta, e ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa convivência. Vivemos num inferno dialético, ou seja, recebemos como herança de nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para a frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos que mais se identificam com Lúcifer na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos, que acalmam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. E muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amante, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, povoando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como os seres mais invejosos. Diria que elas estão mais inconscientizadas para esta atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm inveja. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. E quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos, e quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade,
mas são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós, e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade, e o que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar a vida, que é se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorada, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e à ingratidão, pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida, agora não se sentirá bem e feliz aonde quer que vá e com o que quer que faça. Sim, o ser humano, homens e mulheres, sofrem, têm neuroses, psicoses por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubá-la. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Assim sendo, quando nós nos conscientizamos sobre a inveja, nós vamos nos libertando e passamos a agradecer mais, a valorizar mais todos os aspectos da nossa vida. Isso nos dá liberdade de ação e uma grande esperança de viver cada vez melhor, melhor e melhor. Fique com Deus. Namastê. Vamos falar do livro ABC da Teologia Analítica, o texto sobre a inveja. Inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de todos os problemas humanos, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado de sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a própria. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um deus. A megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. Narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade.
A arrogância, achar-se sempre o certo dono da verdade. A alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, que é bonito, que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente. Ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave e tão infernal que mal podemos nos livrar desta trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral da criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos o céu, como se Deus fosse um carrasco, querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição. Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo e nem a si mesmos, nem a de si mesmos, pois também pisam na própria vida e não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo, em abundância, para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição e na realização. Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detém todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, um verdadeiro caos no planeta, e ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa convivência. Vivemos num inferno dialético, ou seja, recebemos como herança de nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para a frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos que mais se identificam com Lúcifer na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foi criada pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos,
que acalmam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. E muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amante, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, povoando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como seres mais invejosos. Diria que elas estão mais inconscientizadas para esta atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm inveja. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. E quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos e quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade. E o que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar a vida, que se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorada, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e à ingratidão. Pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida, agora não se sentirá bem e feliz aonde quer que vá e com o que quer que faça. Sim, o ser humano, homens e mulheres, têm neuroses, psicoses por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubá-la. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Assim sendo, quando nós nos conscientizamos sobre a inveja, nós vamos nos libertando e passamos a agradecer mais, a valorizar mais todos os aspectos da nossa vida. Isso nos dá liberdade de ação e uma grande esperança de viver cada vez melhor, melhor e melhor. Fique com Deus. Namastê. Vamos falar do livro ABC da Trilogia Analítica, o texto sobre a inveja. Inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer deste trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios.
Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de todos os problemas humanos, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado de sua origem etimológica. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra a feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a própria. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados. A teomania, desejo de ser como um deus. A megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. Narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade. A arrogância, achar-se